Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Oséias capítulo 3, versículo 1. Gente, com relação ao nosso festival, eu quero lembrar você, nosso festival ele começa hoje. Você já viu, está toda a estrutura ali esperando você. Já disse, se você, esses 4 dias, comer em outro lugar, você vai engordar 3 vezes mais. E se comer aqui, vai perder peso, tá? Então, você pode terminar aqui, você vai para lá, vai ter a galera do segundo culto, né? Então vai ter toda a estrutura montada, vai ter vários brindes. Então hoje, amanhã, sábado e domingo. Então culto normalmente só hoje e no domingo. Domingo temos o culto pela manhã e à noite normalmente. E o festival, né, todas as noites até domingo. Combinado? Então nós suspendemos o G6 durante essa semana. Então hoje você já ia estar no culto, você vai estar lá. Amanhã, sexta-feira, é o dia que você teria que estar no GC, vem todo mundo do GC para cá. Sábado é o dia de passear, né? Comer fora, você vem de novo. Domingo é o culto, você já vai estar aqui de novo. Quando você piscar o olho, acabou. Já é segunda-feira, né? E todo o recurso desse projeto aí é para a nossa obra de expansão. Então foi tudo preparado. Quero agradecer toda a galera envolvida, os que doaram. A gente vai estar divulgando aí durante o evento, né? Todas as pessoas as empresas também que nos ajudaram. Quero agradecer os voluntários, os líderes de linha, todo mundo envolvido. Você viu que a gente, como sempre, uma estrutura com muita excelência para receber você e a sua família, ok? Combinado? Então, vamos, Oséias capítulo 3, versículo 1. Convide amigos também, divulga na tua rede social, convida amigos para vir aqui. A galera aí que está nos bandeiraços, sai do bandeiraço, traz todo mundo para cá para comer. Não tem problema não, traz a bandeira, não tem problema nenhum, bota aí, eu quero que você venha comer e gastar aí, não tem problema não, tá bom? Glória a Deus. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Eu sempre soube que uva passa não era de Deus, gente. Eu sempre soube, né? Queridos, a Bíblia, ela tem vários textos. A Bíblia é um livro histórico, mas a Bíblia também é um livro poético. Então, por isso que é muito perigoso você ler a Bíblia sozinho, sem uma orientação, sem uma instrução, porque você pode muitas vezes pegar questões ao pé da letra, que são questões poéticas, e você pode transformar em algo poético, algo que é histórico. Por isso a importância do Instituto Vida, para você poder entender o contexto, porque um texto usado fora de contexto vira pretexto, muitas vezes para você fazer algo que não deveria ou deixar de fazer o que deveria. E aqui nós temos um desses textos onde Deus usa uma metáfora, onde Ele usa a figura de um relacionamento entre um homem e uma mulher para revelar o nível de amor que Ele tem pelo seu povo. Ele usa o relacionamento de Oséias com a sua esposa e Ele faz a comparação e Ele diz que Oséias deveria amar a esposa, mesmo a esposa tendo traído ele, mesmo ela tendo abandonado ele. Ele diz ame, mas a ideia do texto é exatamente comparar o amor que Deus tem para com o seu povo. Ele diz ame-a como Deus ama o seu povo israelita, ou seja, como Deus ama a sua igreja, como Deus ama o seu povo. É interessante que nós cristãos, nós não temos a capacidade de olhar para trás e contemplar o amor de Deus por nós. A gente tem a capacidade de olhar para trás e de só lembrar das coisas ruins. A gente tem o hábito de só querer lembrar do que é ruim. A pessoa faz algo de ruim para a gente leva para a vida toda. Fica tomando veneno a vida toda, esperando que o outro morra, né? Ainda acha que é inteligente, ainda acha que está arrebentando, ainda acha que está certo, fazendo mal para si mesmo. Mas a gente tem muita dificuldade de lembrar das coisas boas que são feitas por nós no passado.
E a gente acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus. Quando, por exemplo, se você sentasse hoje na sua casa e não tivesse o que comer, eu tenho certeza que você iria orar a Deus, ou talvez você até reclamasse para Deus por você não ter o que comer. Mas não precisa levantar a mão. Eu não sei qual foi a última vez que você lembrou de orar e agradecer a Deus pela refeição que você estava fazendo. Qual foi a última vez que você lembrou de agradecer a Deus quando você está tomando uma água? Quem me vê tomando água, eu só gosto de tomar água de olho fechado. Porque assim, gente, não tem nada melhor do que água. Imagina, você está com sede e você não tem água para beber. E geralmente quando eu estou tomando água ali, eu já estou dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado, porque a gente tem a capacidade de só lembrar do que não é feito. E a gente perde a capacidade de lembrar daquilo que é feito de bom. A gente só lembra que não tem quando a gente perde. A gente só vai dar valor quando a gente perde. A gente acostumou a olhar para o passado apenas para lembrar de coisas ruins que nos aconteceram. Mas a gente precisa e pode. A gente pode e precisa olhar para trás, para todas as nossas experiências até aqui, para tudo que aconteceu na sua vida até aqui, desde antes de você conhecer a Deus, desde antes de você ter um relacionamento mais próximo com Deus, e perceber o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Sabe, pense na forma como Deus o guiou pelos desertos que você já passou até aqui. Eu não sei você, mas eu já passei por muito momento difícil. Desde antes de eu me converter, depois que eu me converti, depois de ter virado pastor, eu já passei por muitos momentos difíceis. E eu lembro de como em todos eles Deus esteve presente, de como Deus se manifestou, de como Deus me fortaleceu, de como Deus deu direção, de como Deus me manteve. A prova é de que eu estou aqui. Eu lembro de muitos momentos, sabe? Desde quando você nem buscava, nem conhecia Deus, Ele já guardava você, Ele já tinha misericórdia da sua vida, a misericórdia dEle já se renovava sobre a sua vida todas as manhãs. Porque a Bíblia diz que se nós amanhecemos com vida a cada dia, é pela misericórdia dEle. Quantos livramentos Deus te deu, e você lembra? Porque tem muitos que a gente lembra. Eu lembro de livramentos que Deus me deu no trânsito. Eu lembro de uma vez, eu nunca esqueci, a gente estava no seminário, o João Marcos tinha 3 anos de idade, 2 para 3 anos. A gente estava na frente da igreja que eu era seminarista, em Vila Cosmos, uma igreja pequenininha, e na frente tinha uma áreazinha assim, e passava depois dessa área já era a rua. E a meninada sempre ficava brincando ali, o culto terminava 9 horas da noite, uma rua pouco movimentada de carro, não era uma rua principal. E eu lembro que eu só escutei o barulho da freada do carro e o grito. Quando eu olhei, o João Marco, aquela coisa de menino assim, que em questão de segundo ele saiu, ele correu e foi para o meio da rua, e o carro freou já quase em cima dele. E quando o cara parou, um jovem da igreja foi lá e pegou ele. Eu nunca esqueci disso. E assim tem tantos e tantos outros que eu lembro. Agora imagina o tanto de livramento que Deus dá na minha vida e na sua vida que a gente nem sabe. Imagina quantas coisas era para acontecer na minha vida e na sua vida todos os dias, e não acontece porque Deus livra, porque Deus cuida, e a gente nem percebe. Porque aquilo que a gente vê é o mínimo. É o mínimo, sabe? Então, lembra como que Ele foi o seu provedor até aqui. Você comeu e vestiu até hoje. Você pode ter passado por um momento difícil, você pode ter ficado desempregado, você pode ter ido para um emprego onde você ganha menos, você pode ter passado pelo que passou, mas você está aqui, você está vivo, então você comeu. Ele proveu de tudo até aqui, sabe, supriu todas as necessidades, sabe, mesmo eu e você sendo ingratos, como o texto diz.
Ele diz: ame a sua esposa como Deus ama o seu povo, mesmo ele tendo abandonado a Deus, mesmo ele tendo ido comer da comida dos ídolos, mesmo eles tendo ido a sacrificar os ídolos. Sabe, mesmo eu e você sendo ingratos, infiéis, desobedientes, mesmo assim, Ele não deixou faltar para você. Mesmo assim, Ele fez sair água da rocha, Ele fez cair maná do céu, mas Ele não deixou faltar nada. Será que você consegue parar e olhar para trás e conseguir perceber isso? Como Ele te guardou, como Ele proveu, como Ele suportou as tuas reclamações até aqui. Em momentos que Deus estava fazendo o melhor por você e você estava reclamando. Ou será que foi só eu que passou por um momento assim? De eu ficar reclamando de coisas que Deus tirou, ou de eu ficar reclamando de coisas que Deus fez ou não permitiu que acontecesse, e lá na frente eu entender que tudo que Deus estava fazendo era o melhor para mim. Que se as coisas tivessem acontecido do meu jeito, teria sido a pior coisa que poderia ter acontecido para a minha vida. E Deus aguentando a nossa reclamação, a nossa murmuração, enquanto Ele estava cuidando de nós, enquanto Ele estava fazendo o melhor para nós. Até aqui, quantas vezes Deus teve que lidar com as nossas escolhas erradas, e Ele conhece todas elas. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Quantas vezes Deus viu eu e você, mesmo sabendo qual é a vontade dEle para a nossa vida, fazendo escolhas erradas, e mesmo assim Ele continuou nos amando. Quantas vezes Ele viu a minha e a sua incredulidade nos impedir de obedecer a palavra, nos impedir de sermos fiéis, porque a gente não crê naquilo que está escrito, a gente não crê na promessa, a gente não crê que a palavra é a verdade. Quantas vezes Ele teve que lidar com as minhas e as suas desculpas com relação ao nosso dom? Quantas desculpas a gente deu para Deus até aqui? E a gente olha para trás, e quando a gente olha para tudo isso, será que você consegue olhar para trás, enxergar tudo isso e perceber o quanto Ele te ama? Porque só quem ama suporta tudo isso, gente. Só quem ama suporta tudo isso. Sabe, e o interessante é que suporta tudo isso sem nem ao menos diminuir a maneira de nos amar. Não é que Deus não só não para de nos amar, não. É que o amor dele não diminui nem isso aqui, ó. Não tem nada que eu e você possamos fazer de errado, de ruim, que vá fazer Deus nos amar menos. É lógico que nossas escolhas têm consequências. Da mesma maneira que não tem nada que a gente possa fazer de bom que vá fazer Ele nos amar mais. É isso que o texto está querendo dizer. É isso que Deus usa essa alegoria para nos dizer assim, olha, para nos ensinar como Ele nos ama. E por que é importante a gente olhar para trás e entender o quanto que Ele nos ama? Porque quando a gente olha para trás e vê o quanto Ele nos amou até aqui, isso nos dá certeza de como Ele vai continuar nos amando e do que nos espera no futuro. Quem está me entendendo? Sabe, pense na sua graça, na graça de Deus, que é um favor imerecido, que é suficiente em todos os nossos problemas. Pense no sangue dele que foi derramado na cruz, sem eu e sem você merecermos, sabe, para perdoar todos os nossos pecados. Sabe, quando a gente olha para o amor do Senhor até aqui, quando a gente olha para trás, a gente precisa permitir que a nossa fé, quando eu olho para trás, eu permito que a minha fé examine o meu futuro. Sabe, não tem como. Sabe, a gente precisa lembrar que a aliança de Cristo conosco é muito maior, tem muito mais do que aquilo que já aconteceu até aqui. Quem está me entendendo? A aliança dele conosco, o seu sangue, tem mais para nós do que o que já foi feito pelo nosso passado. Aquele que nos amou, nos perdoou, nunca vai deixar de nos amar e de nos perdoar. A Bíblia diz que Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje
e será eternamente. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que é poderoso para te levar até o final, o mesmo Deus que te sustentou até aqui, o mesmo Deus que não deixou você ser vencido, ser destruído pelas lutas, pelos problemas até aqui, é o mesmo Deus, Ele continua o mesmo. E você está preocupado por quê? Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no início e Ele vai estar no fim. Sabe, Ele nunca vai mudar, Ele nunca vai virar as costas para mim e para você. O que Ele já fez no passado nos dá a certeza do que Ele ainda pode fazer. O problema é que a gente só olha para trás, a gente só quer lembrar do passado, das coisas ruins. Mas a gente tem tanto testemunho para contar. E às vezes eu fico olhando, quando às vezes a gente pergunta aqui, quem quer compartilhar um testemunho? Não aparece ninguém, eu digo, meu Deus. Quantos testemunhos. É porque a gente está tornando comum aquilo que é extraordinário. Às vezes a gente está vivendo no nosso mundo e a gente acha que todo mundo está vivendo o mundo que a gente está vivendo. Até o dia que a nossa vida começa a mudar. Aí a gente começa a lembrar que a vida que a gente tinha não era algo tão comum assim. Sabe, você precisa lembrar disso, mas lembrar para quê, pastor? Para quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele diz, não tema mal algum. Por que Ele diz, quando passar pelo vale da sombra da morte, não tema mais mal algum? Porque Ele vai estar com você. O mesmo que esteve em outros vales e te livrou, vai estar com você quantas vezes forem necessárias. Ele quer que você lembre, sabe, para quando você enfrentar as águas, você lembrar que por mais que você tenha que passar pelas águas, elas não vão te submergir, você não vai se afogar, porque Ele diz, ó, é o seguinte, se vier as águas, eu abro o mar, e se o mar não abrir, eu faço você andar sobre as águas, e se você estiver se afogando, eu pego você pela sua mão, e eu te trago à tona de novo, e você vai respirar. Sabe, é esse mesmo Deus, que já fez isso tantas vezes, na minha vida e na sua vida até hoje. Aleluias. A gente precisa lembrar disso e lembrar que quando Ele diz que nem a morte pode separar você do amor que Ele tem por você. Se você está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes do presente, nem do futuro, nada do que aconteceu lá atrás, nada do que aconteceu hoje, nada do que vier pela frente, pode te destruir. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Qual foi o problema do povo no deserto? Deus fazia um milagre aqui. Quando chegava diante da outra dificuldade, ao invés do povo lembrar e dizer, o Deus que tirou a água da rocha é o Deus que pode transformar essa água amarga em água doce. Não, o povo começava a reclamar, o povo começava a murmurar, o povo começava a querer voltar para o Egito. Por quê? Porque ele já tinha esquecido do que Deus fez. Quantas e quantas vezes o que me dá força para continuar, o que me dá força para avançar, o que me dá força para dar passos de fé, sabe, em direção a coisas que eu não estou vendo, mas eu creio, são as experiências que eu já vivi com Deus no passado, porque eu sei que aquele que fez pode fazer de novo, aquele que proveu pode prover de novo, sabe, Ele pode fazer tudo novo de novo. Aleluias. O diabo quer fazer você esquecer do que Deus já fez. Sabe por quê? Porque se você esquecer do que Deus já fez, Ele faz você esquecer do quanto Deus te ama. E se Ele conseguir fazer você esquecer do quanto Deus te ama, Ele impede você de crer no que Deus ainda pode fazer. Porque quem lembra do que Deus já fez, jamais vai duvidar do que Ele ainda pode fazer. Lembrar do que Ele já fez nos faz lembrar do quanto Ele já nos amou. E o seu amor não muda. E Ele vai continuar fazendo na vida de todo aquele que crê. Fica de pé em nome de Jesus.